Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem, e você? Beleza. Quais são suas dúvidas para o atendimento de hoje? Pra gente poder... Eu já deixei É gravando, do, já tinha dado o horário. sim. É do livro de matemática, Aham. da página. É sobre aquelas questões de radiação. Uhum. Deixa eu só Pode me abrir. falar a página que daí eu abro aquela mesinha e ponho o número, tipo, tiro o print do Aham. exercício e coloco lá. Tá, deixa eu só achar aqui. Beleza, enquanto isso eu vou procurando aqui o livro, tá bom? É a página 194. Tá bom, só um minutinho então que eu vou lá. Qual é a questão? A 33. Tá bom. Eu tô só abrindo aqui a mesinha, aí eu já vou colar o exercício, aí eu compartilho com você, tá bom? Tá bom. Você conseguiu ver aquele último atendimento que a gente fez? Ou recebeu o link que eu mandei lá? Aham, recebi. Ah, tá ótimo. Tá vendo aí? Já tô vendo. Isso, esse exercício, né? Então, bora lá tentar lembrar o que significa isso, tá bom? Tá falando assim, determine as raízes quadradas dos seguintes números complexos e dê sua representação geométrica. Então, começa a fazer os dois exercícios, tá bom? Então, o menos 4. O que é achar as raízes quadradas de menos 4, tá bom? Ah, ô, Bruno, olha só, você me dá, por favor, só um minutinho, eu vou só pausar meu microfone aqui. Eu não vou parar o atendimento, não, é só porque eu preciso resolver um negócio. E eu tô em casa Uhum, sozinho com meus 3 filhos. É só um minutinho, por favor, é tá sério. bom. Não tem problema não.
Bruna? Bruna? Tá aí? Uhum, tô aqui. Ah, tá ótimo. Desculpa, viu? É porque assim, eu tava sozinho e bateram lá na porta e meu menino mais novo correu lá, abriu o portão, eu tive Ah, que ir não, lá tem ver o que problema que era. não. Tá bom? Então, assim, voltando aqui. 0 a menos 4, a gente quer achar o quê? As raízes quadradas de menos 4, tá certo? O que significa achar raízes quadradas de menos 4? Então, a gente tem que ter em mente o que a gente quer resolver. Nós queremos achar quais são os números w complexos onde w ao quadrado seja menos 4, ok? Esse é bem simples, aí assim, eu vou fazer ele de uma forma, e aí depois eu vou fazer usando aquela fórmula trigonométrica mesmo, tá bom? Olha, Tá então bom. assim, o que a gente quer fazer? Achar os w onde w ao quadrado é menos 4. A gente sabe qual é a raiz quadrada de 4? É 2, certo? A raiz quadrada de menos 1 é o que a gente chama de i, certo? Então, se eu tirasse a raiz quadrada aqui, eu estou falando de tirar, então, mais ou menos a raiz de menos 4, que seria, nesse caso, mais ou menos 2i. Se a gente fizer 2i ao quadrado, o que acontece com 2i ao quadrado? É 2i vezes 2i. 2 vezes 2, 4. I vezes i ao quadrado é menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. O menos 2i acontecer a mesma coisa, certo? Só que nem sempre os exercícios são bonitinhos assim, né? Então, o que a gente vai fazer é usar daquela segunda fórmula que a gente estudou para aprender como que a gente poderia achar esses números na mão, tá bom? Então, olha só. A princípio, então, aqui, a gente não sabe essa resposta, tá bom? Só mostrei que, por exemplo, esse item A tinha uma maneira simples de se resolver ele. Em geral, por exemplo, como o item B, a gente não consegue resolver assim, né? Então, se a gente quer resolver, achar esses Ws, eu sei o seguinte, se o W é um número complexo, a gente pode escrever ele em sua forma trigonométrica, tá bom? Então, existe o quê? Existe um ângulo alfa que satisfaz isso, né? Então, lembrando, vamos que o exercício pede para fazer a representação geométrica, tá bom? O que é a representação geométrica desse número complexo, né? Do menos 4, ok? Ele quer que dê a representação complexa das raízes, mas vamos fazer do menos 4 para a gente ir entendendo as coisas aqui. Então, fiz o eixo da parte real, fazer aqui da parte imaginária. Ok? O menos 4, ele está aqui, então, assim, parte real, parte imaginária. Menos 4, então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá aqui, né? Ok, menos 4... Oh, perdão, é menos 4... Menos 4 no eixo real, né? Não tem parte imaginária. Eu falei besteira. Então, aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá aqui, ó. Esse é o nosso número Z, ok? A gente quer todos os complexos onde ele ao quadrado de menos 4. Pelo que a gente viu, vai dar mais ou menos 2i, certo? Então, 1 e 2. Aqui é o 2i, então, em 2 e menos 2, né? Lembrando, qual é a representação desse número aqui? Se o Z ele é 2i, ele tem parte real 0 e parte imaginária 2, certo? Então, P1. Eu chamei de W, né? Então, na verdade, é melhor chamar de W. W1. E o W2, como é menos 2i, então ele tem 0 e menos 2, ok? Então, são esses dois pontinhos de amarelo que é a representação geométrica do exercício. Mas como falando, então a gente a princípio não sabia que eram esses, né, 2 e menos 2i, né? Se marcar o pontinho assim, correto, fica assim, né? 0, 2, e aqui 0 e menos 2. Como então eu poderia achar ele? Então, o que a gente sabe é o seguinte. W, que a princípio a gente não sabe quem é, ele pode ser escrito como um módulo, cosseno do ângulo mais seno do ângulo, onde esse ângulo tem que estar entre 0 e 2π, ok? E aí, como é que a gente calcula w ao quadrado? Porque a gente quer resolver essa equação, né? W ao quadrado igual a menos 4. Então, w ao quadrado é só fazer o módulo ao quadrado e fazer o que com o ângulo? Multiplicar por
por 2, ok? Então, resolver essa equação, isso igual a 4, então é resolver esta aqui igual a menos 4, certo? E aí o que a gente precisava fazer era a representação na forma trigonométrica do número menos 4, tá bom? Então, o que a gente precisa para escrever o número menos 4 na sua forma trigonométrica? Se z é um número, vou fazer aqui embaixo, aqui, tá bom? Se z é o número menos 4, como é que a gente pode pôr ele na forma trigonométrica? Então, primeiro a gente faz a representação geométrica dele. Tá aqui, não tá? Esse pontinho menos 4 tá aqui. Eu vou reforçar com a regra, vou passar de outra cor, para a gente marcar um módulo. Mas você sabe me dizer qual é o módulo desse menos 4? Seria 2. Não, o módulo é 4, né? A distância dele até a origem, né? A distância de menos 4 até a origem é 4 unidades. Eu estou pondo de verde aqui, certo? O de verde. Mas então, esse é o módulo dele, ok? Não vou nem escrever o 4 lá. Uma maneira é entender isso que eu falei. A origem é 0. A outra é lembrar aquela fórmula lá. Como é que você calcula o módulo? O módulo é a raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Parte real, né, ele não tem imaginário, né? Isso aqui é como se fosse assim, 4, vou pôr aqui de vermelho, mais 0i, né? Ok? Então, o azinho é menos 4 e o b é 0. Então, fica raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Raiz quadrada de 16, né? Menos 4 ao quadrado é 16, e 0 ao quadrado é 0, e isto é 4. Então, este módulo aqui, ele mede 4. Então, se a gente pegar o menos 4 e começar a escrever na forma trigonométrica, então, módulo, certo? 4. Falta achar o ângulo, né? Você sabe me dizer qual vai ser o ângulo aqui? Ou de azul o ângulo? De 2π vai ser 360? Não, olha só. O ângulo, então, sempre vem da... Sim, você é o de cosseno de... Isso, é aquele cosseno de A sobre o módulo e o seno de B sobre o módulo. Mas só para você lembrar, o ângulo, pra gente, porque o desenho ajuda muito a gente responder o exercício, certo? Como é que você calcula o ângulo? Você parte do eixo real e anda até encostar no módulo, não é? Uhum, É que tanto? Meia volta, não é? Uhum. Na mão, certo? Então, lembrando, como é que é o cosseno? Lembra assim, se Z é A mais BI, como é que você acha o ângulo dele, certo? O cosseno é quem, então? É o A. A sobre o módulo, Isso. E o seno? B sobre o módulo. Beleza. O módulo é 4, certo? O Azinho aqui vale quanto? Menos 4. Vale -4. Menos 4 por 4 é menos 1. O B é 0, né? Então, 0 sobre Uhum. menos 4, ou sobre mais 4, é 0. A gente viu qual é o ângulo lá, lembra no última orientação que a gente teve? A gente viu qual era o ângulo onde o cosseno dava menos 1 e o seno 0. Isso é o ângulo de 180 graus. Então, o ângulo é 180 graus. Escrevendo em radiano, o ângulo é π, né? Porque 180 vale π, né? 180 graus é congruente a π, né? Ok? Então, o ângulo é π radiano. Então, voltando aqui, ó, a gente queria resolver, então, esta equação igual... Então, o módulo de menos 4 é 4. O ângulo é π. Certo? E aí, então, agora eu vou puxar para cá para facilitar. Eu vou escrever de novo, repetir essa expressão. Módulo de w ao quadrado, cosseno de 2α, mais i seno de 2α. Isso precisa ser igual ao módulo, que é 4, cosseno de π mais i seno de π. Então, para que isso tenha chance de ser igual, então, os módulos têm que coincidir, certo? Então, este módulo precisa ser 4. Então, módulo ao quadrado é 4. Então, quem é o módulo? É a raiz quadrada de 4, que é o número 2. Ok? Então, o módulo vale 2, certo? E aqui, este 2α, o que tem que acontecer com 2α? Se ele não for π, ele é aquela história de mais algumas voltas na circunferência, lembra?
Se ele não tiver aqui, você ficou dando voltas na circunferência, né? Então, este 2α, vamos pôr de outra cor aqui. Eu já deixei branco, então vou deixar branco. 2α, se ele não for π, ele é π mais algumas voltas, certo? K vezes 2π. Uma volta é 2π, esse K. E aí, lembrando, quando a gente está calculando raiz quadrada, o N é quanto? O N é 2, certo? O K é sempre menor do que o N, né? Então, o K só pode ser o 0 ou o 1, né? Porque o próximo já seria 2, né? Então, lembrando aqui, quando você está calculando a raiz enésima, você está falando do N. O K é sempre menor do que N, entre 0 e 1 antes de N, N menos 1, certo? Como o nosso N era 2, o K só pode ser 0 ou 1, beleza? E se o N fosse... Se a gente tivesse calculando a raiz cúbica, e no caso então, poderia ser 0, 1 e 2? Não é que poderia, deveria ser. Se o N fosse 3, deveria ser 0, 1 e 2. Se o N fosse 50, então seria de 0 a 49. Então, só para anotar isso aí, então assim, ó, a gente falou aqui, né? Z é isso, o módulo se escreve assim, certo? Quando você está resolvendo lá, no final lá, você quer achar as raízes, certo? Então, WK, a gente viu, isso vai ser a raiz enésima do módulo de Z. Aqui aparece uma expressão feia que a gente viu que nos exemplos não ficam tão feios assim, mas então aparece assim, ó, cosseno do ângulo inicial que a gente estava vendo, mais 2kπ sobre n, mais i seno de o ângulo mais 2kπ sobre n. E este k sempre todos os valores que são até 1 antes do n, então até n menos 1, ok? Aí, no caso, a gente vai ter duas raízes, porque a gente está falando, o nosso n é 2, né? Então, olha só, tá vendo? Essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui é o que a gente escreveu lá, né? Ó. O π é o ângulo original, é o θ, 2kπ, né? Ou k vezes 2π. O n não é 2? Passo 2 dividindo, e o k pode ser quem? 0 ou 1, né? 0 ou 1, porque o n é 2, 2 menos 1 é 1, então separou aqui, tá? Então, quem são os possíveis alfa? Então, uma possibilidade é você analisar quando o k é 0. Quando o k é 0, então você tem 2 alfa igual a π mais 0 vezes 2π, certo? Mas multiplicar por 0 dá 0. Então, 2 alfa é π. Quem é o alfa? Passo 2 dividindo, π sobre 2, ok? Então, era o k igual a 0, a primeira resposta, vou chamar de alfa 0, porque a gente vai ter dois ângulos, certo? O outro é quando o k é 1. Quando o k é 1, então você vai ter 2 alfa igual a π mais 1 vezes 2π. Mas 1 vezes 2π é quanto? 2π. Mais 1π, 3π. Então, 2 alfa é 3π. Quem é o alfa? 3π dividido 2. Chamei de alfa 0 quando o k era 0, chamar de alfa 1. Como que vão ficar, então, nossas respostas? A primeira raiz é quem? O módulo, quanto que é o módulo? 2. Cosseno de qual ângulo? Π sobre 2. Não, ó, π sobre 2, né? Ah, tá. Foi o que a gente achou, né? Mais i seno de π sobre 2. Então, W0 é 2 vezes... Aí a gente viu, π sobre 2 é 90, né? Quanto que é o cosseno de 90? Esse cosseno de 90 é 0 e o seno é 1. Então, 0 mais 1i. Esse dá o número 2i, que a gente já sabia que era a resposta que eu falei lá no início, não foi? A outra ia ficar como, então? O W1, que é a segunda raiz, o módulo não muda, né? O módulo é 2. Fica cosseno, só que em vez de ser 2π, fica quem? Oh, de π sobre 2, fica... Isso, 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o ângulo de 270 graus. A gente viu que este cosseno é 0 e o seno é menos 1. Então, a outra raiz é 2 vezes 0 menos i, que dá o número menos 2i, que a gente também sabia que tinha que ser. Mas viu que aqui a gente... Lá é porque eu já sabia, né? Antes de começar a resposta, ok? Aí eu falei, eu observei que a raiz de 4 era 4, e a raiz de 4 era 2, e a raiz de menos 1 era i. Então tinha que ser 2i ou menos 2i. Só que aqui a gente fez o quê? Se a gente não soubesse, a gente
extraiu as raízes na mão, né? Ok? Aham, Então, entendi. quais são as raízes quadradas de menos 4? Menos 2i E e 2 2i. Aí o exercício pediu, né? Era que a gente pediu que a gente fizesse a representação, mas já está feito aqui, tá bom? A letra B, então, na letra B, eu vou aproximar aqui, agora as raízes quadradas de 1 menos i. Aí eu não sei de cabeça quem é, mas o método vai ser o mesmo. Aí eu não vou conseguir dar a resposta antes. A gente vai fazer essa construção e no final a gente chega na raiz, tá bom? Então, vou só afastar aqui um pouquinho para ver onde eu posso fazer o item B. Vou fazer aqui do lado o item B. Então, o B é tirar as raízes quadradas de 1 menos i, ok? Então, B é tirar, vou chamar de Z, 1 menos i. E o que a gente quer resolver? Tirar as raízes quadradas de 1 menos i é achar os w's, onde w ao quadrado dá 1 menos i, ok? O do w ao quadrado, então, a gente sabe, assim, lembrando, fazer passo a passo, certo? O w, você pode escrever em sua forma trigonométrica, ok? Então, w ao quadrado é só elevar isso ao quadrado e multiplicar esse ângulo por 2, ok? 2 alfa, 2 alfa. Então, w ao quadrado está aqui, ó. Mais i seno de 2 alfa. Agora, a gente precisa escrever igual a gente fez lá com menos 4. Qual é a forma trigonométrica do nosso número z, que é 1 menos i, ok? Então, vamos passar aqui para o lado e vamos fazer a forma trigonométrica do número 1 menos i. Olha só, então, se o número z é o 1 menos i, o ponto que descreve ele tem coordenadas 1 e menos 1, beleza? Então, o x é 1 e o y é menos 1, ok? Né? A parte real é 1 e a parte imaginária é menos 1. Então, vamos imaginar que o 1 esteja aqui e o menos 1 aqui. Está aqui o nosso pontinho, certo? Então, P tem coordenadas 1 e menos 1. A gente precisa achar o quê? O módulo e o ângulo, certo? Vamos fazer o desenho do módulo aqui. Uhum. O módulo seria a raiz de 2? Exatamente. O módulo é raiz de 2, ok? A diagonal de um quadradinho de lado 1, né? Ok? Mas então, esse de amarelo é o módulo, ok? Então, isso aqui é o módulo. Vou escrever assim, módulo. Então, igual você falou, o módulo é raiz de 2. Por quê? Então, você sempre pode lembrar, o módulo é a distância, aqui usar o teorema de Pitágoras, mas lembrando a formulazinha, aproveitar que a gente está fazendo. Então, raiz quadrada da parte real, mais a parte imaginária ao quadrado, ok? Então, fica raiz quadrada de 1 mais 1. Raiz quadrada de 2. 2, ok? Então, o módulo a gente tem. Falta achar o ângulo, tá bom? Quem é o ângulo? Então, sempre lembrando, ele parte do eixo real, anda no sentido anti-horário até encostar no módulo. Então, o ângulo é esse aqui que a gente está procurando, ok? Uhum. Como que a gente vai achar esse ângulo? Então, lembrando... Oi? Pelo cosseno de... Isso, Aí ficaria 1 sobre raiz de 2. exatamente. Olha só, o cosseno do ângulo... Então, eu posso colocar a parte real 1 sobre o módulo, beleza? Isso você lembra, né? Parte real sobre o módulo. E o seno, parte imaginária. Menos 1 sobre o módulo, que Isso, só um dá pouquinho. menos 1 sobre raiz de 2. Isso. Menos 1 sobre raiz de 2. Ok? Então, agora o que a gente vai fazer é racionalizar, porque se você olhar naquela tabelinha dos ângulos conhecidos lá, nem o 1 sobre raiz de 2, nem menos 1 sobre raiz de 2 aparecem, certo? Opa, só um minutinho. Acho que fechou a apresentação. Vou voltar a apresentar, porque eu até voltei a ver você aqui. Só um pouquinho. Só um minutinho que eu estou abrindo lá de novo. Uhum, tá bom.
apresentar uma janela. Tá vendo aí de novo? Agora sim. Isso. Então, olha só, você vai ver que não aparece nem 1 sobre raiz de 2, nem menos 1 sobre raiz de 2. Aí é aquela ideia lá de racionalizar, né? Multiplica e divide pela raiz. Então, fica quem? Raiz de 2 sobre 2. E aqui, se fizer a mesma coisa, vai aparecer quem? Menos raiz de 2 sobre 2, certo? E aí, este ângulo, ele está em qual quadrante? Está no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, certo? Né? O primeiro estava aqui, segundo, terceiro, quarto. Esse ângulo é o do quarto quadrante. Ou seja, o cosseno é positivo e o seno é negativo. No primeiro quadrante tem uma tabelinha que aparece lá, raiz de 2 sobre 2, para o seno e para o cosseno, certo? É o ângulo de 45 que a gente está falando, certo? Só que 45 seria se tivesse no primeiro quadrante, né? Aí é só lembrar lá como é que funcionam as histórias dos quadrantes. Você tem aqui assim, o primeiro quadrante, certo? Alfa. O segundo, o correspondente dele é quem? 180 menos alfa. No terceiro é, na verdade, 180 mais alfa. E no quarto é quem? É 360 menos alfa. Menos alfa, ok? Então, se fosse no primeiro quadrante, nosso ângulo seria quem? 45, né? Mas não está no primeiro quadrante, até pelo desenho está no quarto. Então, na verdade, 360 menos 45. Isso dá 315. Isso. Então, o ângulo para a gente aqui é o ângulo de 315 graus. E aí, o que a gente vai fazer é escrever esse 315 em radiano, ok? Para escrever 315 em radiano, então lembra lá, 180 é π, 315 a gente chama de x, certo? Então, é só multiplicar cruzado, né? 180 vezes x é 315 vezes π. Aí 180 passa dividindo. E agora a gente pode simplificar aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente observa é que 315, como termina em 5, divide por 5, certo? 180 também. Então, se a gente pegar 315 e dividir por 5, dá 63, tá bom? Eu só simplifiquei por 5. Então, aparece 63π. 180 por 5 vai dar... 180 por 5 dá... 36. Isso, muito bem. E agora, 36 e 63 dá para dividir por 3, por exemplo, certo? 63 divide por 3 dá quanto? Dá 21. 21π. 36 também divide por 3, dá 12, né? Aí dá para simplificar mais uma vez, né? Porque divide por 3 de novo. 7π sobre 4. Lembra que eu falei para você lá? 45 é o π sobre 4, certo? Os correspondentes deles sempre vão ser alguma coisa sobre 4, né? Então, assim, 7π sobre 4 no caso, tá bom? Então, em vez de escrever 315, a gente vai escrever que o ângulo é 7π sobre 4 radiano, ok? Tá, mas daí isso não é o problema nosso em si, né? Agora, na verdade, o que a gente sabe fazer é voltar para cá, ó. A gente queria, então, desculpa. A gente queria resolver w ao quadrado igual a 1 menos i, certo? Toda a conta que a gente fez foi, na verdade, para escrever 1 menos i em sua forma trigonométrica. O módulo era quanto? Raiz de 2, certo? E qual é o ângulo? 7π sobre 4, 315. Então, cosseno de 7π sobre 4, mais i seno de 7π sobre 4, ok? Aí a gente vai fazer aquela mesma história de sempre. Vai comparar módulo com módulo e ângulo com ângulo. Módulo, então, módulo ao quadrado tem que ser raiz de 2, certo? Então, quem é o módulo? Ele é a raiz quadrada, né? Da raiz de 2, né? Porque estava ao quadrado, a gente passa tirando a raiz, que é a raiz da raiz de 2, certo? Aí, quando não aparece nada na raiz, é porque o quadrado é 2, certo? Raiz quadrada, na verdade, então é raiz quarta de 2, ok? E como fica o ângulo? Então, 2 alfa
Se ele não for 7π sobre 4, tá dando algumas voltas a mais lá, não é? Mais 2kπ. Esse 2 faz o papel do n, né? Então, esse k só pode ser os números entre 0 e menor do que 2, certo? Então, só pode ser o 0 e 1. Como o exercício era raiz quadrada, o k só pode ser 0 e 1, ok? No primeiro caso, a gente faz quando o k é 0. Se o k é 0, então, 2α é quem? 7π sobre 4 mais 2 vezes 0, que é o k, vezes π. Multiplicar por 0 é 0. Então, sobra 7π sobre 4, né? 2α é 7π sobre 4. Quem vai ser o alfa? 7π sobre 4, dividido por 2. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 7π vezes 1 é 7π. 4 vezes 2, 8. Ok? O k era 0, eu vou chamar de alfa 0. Ok? Então, dessa maneira, a gente tem a primeira solução. Qual é a primeira solução? O módulo, quanto é o módulo? Raiz quarta de 2. Qual é o ângulo? 7π sobre 8. Então, cosseno de 7π sobre 8. Mais i seno de 7π sobre 8. Ok? Achamos a primeira raiz. A segunda é só trocar o k por 1. Por 1. Isso. Então, olha só, aqui é tudo igual, só que vai ficar 2 vezes 1, certo? Uhum. Então, 2α vai ser 7π sobre 4, mais 2 vezes 1, 2π, certo? Uhum. Para somar essas frações primeiros aqui, então 4 vezes 1, 4, né? 7π vezes 1, 7π, 4 vezes 2, 8π. 7π mais 8π, 15π. 15π sobre 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo, certo? O que aconteceu com esse 2 quando passou dividindo? Era sobre 4, ficou dividido por 4, dividido por 2, dividido por 8, certo? Então o alfa vai ser a mesma historinha, tá bom? 15π dividido por 8. O k era 1, então eu vou chamar, na verdade, de alfa 1. A outra solução, então, eu vou escrever aqui embaixo, que a gente já dá as duas soluções juntas. O módulo não muda. Ok? Cosseno de 15π sobre 8, mais i seno de 15π sobre 8, ok? Entendido isso aí? Uhum, agora eu entendi. Certeza? Aham, eu tô entendendo. Como é o seguinte, a gente não sabe qual é o cosseno e o seno de 7π sobre 8. 7π sobre 4 era 315, certo? A gente está falando da metade do ângulo 315, 150 e alguma coisa, certo? 150 daria 300, 157, 314, 157,5, né? A gente não sabe seno e cosseno de 157,5, ok? Então, você pode parar assim, o exercício acaba aí, tá? Não precisa calcular, né? Diferente do outro exercício, porque nesse a gente sabe, ó, π sobre 2, 3π sobre 2, a gente sabe, ok? Aí fica com uma expressão mais bonitinha, igual o outro. Mas esse aqui é um número que quando você multiplicar ele por ele, qualquer um desses dois, certo? W0 vezes W0 ou W1 vezes W1, ou seja, ele vezes ele, ou esse vezes esse, quando multiplicar os dois, vai dar 1 menos i, ok? Então a gente fez na mão. Uhum, tá bom. E esse é o procedimento, na verdade, para qualquer um desses, né? Só vai mudar. Por exemplo, se for raiz cúbica, troco, em vez de ser o n igual a 2, o n é 3, certo? Aí aparece aqui no final, em vez de ser um 2α, um 3α, em vez do k ser 0 e 1, é 0, 1 e 2, ok? Mas o resto
é a mesma coisa. Por exemplo, em vez de aparecer um 2, iria aparecer um 3. Aí 3 vezes 2, 6, ia ficar a raiz sexta, né? E assim sucessivamente. Mas é difícil uma questão pedir uma raiz tão alta? Ah, eu acho que no máximo, assim, eu não sei como é que tá no livro, mas dificilmente vai passar. Ó, no livro eu tô vendo aqui, fala de raiz quarta, raiz cúbica. Nenhum exercício passou pelo que eu vi, passou de 4, não, né? Ah, sim, sim. Às vezes eu acho que eu deixei para vocês lá raiz cúbica de 1 ou raiz quinta de 1, não sei, mas assim, a ideia é a mesma, né? Entendi. Eu tenho Você uma tentou dúvida fazer esse que eu falei, calcular a raiz cúbica de 1, por exemplo? desde que a gente acabou de resolver. Ah, É, você não, que eu falou em deixei em sala? sala. É. Não, não esqueci. Testa fazer ele para você treinar, porque assim, o módulo do número complexo 1 é muito simples, né? Por exemplo, assim, eu deixei, só antes de você falar a sua dúvida, certo? Então, eu deixei lá para vocês determinar as raízes cúbicas de 1, por exemplo, ok? Então, a gente quer fazer aquele processo, mas o módulo de 1 é muito fácil, porque ó, qual é o número complexo 1? Então, imagina que aqui é 1, certo? Ele tem módulo quanto? A distância da origem, o módulo é 1. Se você pensar na circunferência, qual é o ângulo? O ângulo é 0, ok? Então, quando você escreve o número 1 na forma trigonométrica, tem módulo 1 e o ângulo é 0. Já está escrito o número 1. Aí, por exemplo, se fosse raiz cúbica, você ia fazer o quê? 3 alfa mais i seno de 1 mais tananã, né? Ok? Só para pôr assim, 1 cosseno de 0 mais i seno de 0. Então, o módulo é igual ao módulo, então, módulo ao cubo tem que ser 1. E o 3 alfa, se ele não for 0, ele é 0 mais 2k π. Como o n é 3, né, porque eu estou falando de raiz cúbica, então o k tem que ser quem? Pode ser quem? 0, 1, 0, 1 e 2. 2. Pronto, aí você acha todos. Porque se o k é 0, então 3 alfa é somar 0 não muda nada, né? É 2 vezes 0 vezes π. E é 0. Então o alfa, 3 alfa é 0. Se passar o 3 dividindo, o alfa é 0. Como o k era 0, chamei de alfa 0. Qual é uma primeira raiz, então? Aqui, o módulo é a raiz cúbica de 1, né? Esse é o número 1. Quem é a primeira raiz? O módulo é 1. Cosseno de 0 mais i seno de 0. Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Esse dá o próprio número 1. E tinha que ser, né? Porque 1 ao cubo é 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, certo? Essa é uma resposta que a gente já sabia. A gente não sabe quais são as outras duas, na verdade, né? Aí você faz o k igual a 1, por exemplo. Então você ia ficar com 3 alfa igual a 2 vezes 1 vezes π. Então 3 alfa é quem? 2π. O alfa vai ser quem? 2π sobre 3, certo? Eu passo 3 dividindo. Então o W1 é quem? Qual é o módulo? 1, né? Aqui chamei de alfa 0, alfa 1 quando k é 1. Cosseno de 2π sobre 3. Mais i seno de 2π sobre 3. Π sobre 3 é um ângulo de 60 graus. Se você olhar na tabelinha lá que eu passei lá para você, o cosseno de 60 vale meio. E o seno é raiz de 3 sobre 2. 2π sobre 3 é o dobro de 60, então é 120. O cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, esse cosseno aqui vale menos meio. Esse acho que eu até cheguei a fazer no último atendimento com você. E esse dá raiz de 3 sobre 2. Então, menos meio mais i raiz de 3 sobre 2. Essa é uma raiz, ok? A outra é só trocar o k por 2. Aí você vai ver que, na verdade, o que vai acontecer? Aqui vai dar 4π sobre 3. Aí vai 4π sobre 3 é o ângulo de 240, tá no terceiro quadrante. Vai mudar só esse sinal aqui, vai ficar menos i raiz de 3 sobre 2. Então, se troca o k por 2,
Então, 3α vai ser 2 vezes 2, 4π. Então, alfa, 4π, sobre 3, 3, isso, alfa 2, certo? Então, o W2, quem é? Que é a última raiz, a terceira raiz, né? Primeira, segunda e a terceira raiz, ok? Módulo é 1 e o ângulo, que é 4π sobre 3. Pareceu π sobre 3, como eu falei, é sempre o de 60 que você pensa, certo? Como é 4, então 4 vezes 60 é 240. Está no terceiro quadrante, é negativo. Então, aqui vale menos meio. E aqui vale menos raiz de 3 sobre 2. Então, fica menos meio, menos i, raiz de 3 sobre 2. Pronto, aí você resolveu as raízes cúbicas de 1. Para 1, pode ser que apareça raiz quinta, sexta, sétima. Por quê? É simples, né, fazer o pro 1, né? Pro 1 não tem mistério. Então, por exemplo, eu deixei o exercício para vocês treinarem em sala, tentar fazer a raiz quinta de 1. O que vai mudar na raiz quinta de 1 nesse exercício? Você vai simplesmente trocar esse 3 aqui por 5. E aí o K vai poder ser até 4. Aí pronto, aí você consegue achar as 5, tá bom? Uma delas, sempre quando você vai ver quando o seu K for 0, uma delas vai ser sempre seu número 1, né? Porque 1 à quinta, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá o número 1, certo? O que a gente não sabe, na verdade, são as outras, né? Ok? E aí você consegue obter essas outras usando esse método aí que eu passei para vocês, né? Agora, qual era a outra dúvida que você ia perguntar? É de uma questão da UNB. Tá pedindo calcule 1 mais i ao quadrado, mais, aí tá 3 pontinhos, mais i elevado a 1995. 95. Começa do 1, certo? Isso. Ok, então só um minutinho aqui que eu vou só baixar o quadro. Então tem aqui assim, calcular essa, vou chamar de S essa soma. 1 mais i ao quadrado mais até i elevado a 1995, ok? Isso. Na verdade, isso é a soma dos termos de uma PG, onde o primeiro termo é 1 e a razão é i, né? Ou seja, do seguinte para o próximo, você sempre está fazendo o quê? Multiplicando por i, né? 1 vezes i é i, i vezes i é i ao quadrado, e assim sucessivamente, ok? Vamos lembrar como é que a gente faz isso. Olha, o truque, então, sempre que aparecesse isso, pensa assim, ó, imagina que eu botasse um exercício assim para você. Ó. O seguinte exercício. Pensa que eu quisesse que você somasse assim, ó, quanto que é 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 2048, ok? O que está acontecendo de um para o outro? Tá Que a gente chama de multiplicando razão. Multiplicando por 2. 2, certo? Eu não sei quanto é essa soma, mas aí o truque é o seguinte, essa razão é identificar o termo que você está multiplicando, sempre o próximo termo, certo? Então a nossa razão aqui no caso é 2. Você vai pegar essa soma e vai multiplicar pela razão. A razão era 2, eu multiplico por 2. Então vai ficar com quem? 2, o próximo. 4, depois 8, 16, e o último, 2048 vezes 2, se você fizer a continha com calma, dá 4.096. Ok? Aí você fala, você não resolveu o problema. Na verdade, a gente encaminha uma solução bem simples, pensando nessa estratégia, tá bom? Essa mesma estratégia eu vou usar aqui do lado, então, para a gente fazer esse exercício. Okay? Então, assim, eu vou repetir, aí a gente vai comparando um com o outro aqui para ver se fica claro. Então, 1 mais i ao quadrado até i elevado a 1995, ok? E aí, então, o que eu vou fazer? Qual era a nossa razão aqui no caso, de um para o outro? I. Então, eu vou multiplicar, vou até dividir todo mundo por i. I vezes S, então, 1 vezes i, i. I vezes i ao quadrado. I ao quadrado vezes i ao cubo,
Quem que vem antes de 1995? O 1994, certo? Quando eu multiplico por i, aparece 95, não é verdade? Uhum. E 1995 vezes i dá 1996, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um menos o outro, o de cima menos o de baixo. Então, se eu fizer aqui, eu vou ficar, então, com S menos 2S, beleza? Na esquerda. E agora, então, eu tenho 1 não tem ninguém para ele simplificar, verdade? Mas, ó, 2 menos 2. 4 menos 4. 8 menos 8. Na frente do 8, o próximo é o 16, né? Menos 16. Qual que vem o último aqui antes de 2040, de 4.096? É a metade dele, né? O 2048, né? Uhum. Então fica 1 menos, né? Todos os outros cancelaram, 4.096. De cá, se a gente repetir essa regra, então eu vou fazer S menos I vezes S. Aí 1 não tem mais ninguém, certo? 1 fica. Mas, ó, então vou usar amarelo aqui agora. I menos I. I ao quadrado, menos I ao quadrado. O próximo é I ao cubo, certo? Menos I ao cubo. I é 995. Sobrou, então, menos, né? I elevado a 1996. Ok? Agora, esse exercício já não importa mais, mas a gente consegue resolver. S menos 2S é menos S, certo? E aqui é quanto? 1 menos 4.096 menos 4.095. Se a gente multiplicar por menos 1, né? A soma daria 4.095. Viu que a gente achou aquela soma sem precisar somar todos? Uhum. Agora a gente usa a mesma estratégia aqui. Só que agora, então, agora em vez de ter S menos 2S, eu tenho S menos IS, certo? Então, olha só. Eu tenho 1S menos IS, certo? 1 menos IS, né? 1 vezes S é S, menos I vezes S é menos IS. Ok? Foi o que a gente fez aqui, né? A gente pôs em evidência. 1 menos 2, S. 1 menos 2 dá menos S. Ok? Bom, a gente tem o nosso lado esquerdo. E agora aqui a gente vai ter o lado direito. A gente tem 1 menos... Quanto que é I elevado a 1996? Como é que a gente calcula a potência de I? Fazendo divisão Isso. por 975 Por quanto? Vai dividir por quanto? por 4? Isso. A gente só precisa conhecer essas 4 potências de I. Porque as próximas sempre repetem em função dessa. Como é que você acha uma potência qualquer de I? Se você quer calcular I elevado a N, você pega N e divide por 4. Vai sobrar um restinho, não é? Aí você olha, então, I elevado a R, ok? Onde esse R é o resto da divisão, ok? E esse R, como você está dividindo por 4, ele só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então, quando você quer calcular, por exemplo, I elevado a 1 milhão, você pega 1 milhão e divide por 4, olha para o resto, vai ser a mesma coisa que I elevado a resto. Como a gente está falando de 1996, então a gente pega 1996 e divide por 4. 5 dá 20, então 4 é 16, certo? Uhum, Sobra 3. 39, então 9 é 36, 10 é 40, né? Então 9, 36. Opa, 30, 30 é que eu já tinha botado já o resto. Então, 36. Agora 9 menos 3 é 9 menos 6 é 3. 36, 9. Então o resto é quanto? É certo. 0, certo? Então Aí fica fazer I elevado a 0, isso. que I dá 1. elevado exatamente. I elevado a 1996 é a mesma coisa que fazer I elevado a 0. I elevado a 0 é 1. Ok? Então, Uhum, ok. esse I elevado a 1996 você vai trocar por 1. Quanto que é 1 menos 1? 0. 0. Então, a soma que você procura é 0, né? Essa soma é 0, né? Porque não tem como, né? Esse número aqui não é 0. Se você multiplicou, a única possibilidade é a soma ser 0. Ok? Então, essa soma aí é 0. Ah, sim, entendi. Ok? Então, a soma Aham. foi 0. Essa estratégia vale sempre. Não sei se você já
pensou assim, em exercícios como esse, para você não ter que somar um de cada vez, você observa. Eu vou deixar um exercício para você pensar, nada a ver com esses complexos. Depois, na hora que você puder, você pensa. Quanto que é essa soma aqui? Por exemplo, 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8. Você percebeu o que está acontecendo sempre? Está sempre dividindo por 2, certo? Uhum. Essa soma aqui, ó. Se você usar essa mesma estratégia, qual é a razão aqui? 1 Dividir por sobre 2. 2. Isso, é meio. A razão é meio. Se você usar essa mesma estratégia, você vê que essa soma, ó, legal, essa soma dá 2. Ok? Essa soma dá 2. Se você repetir essa mesma coisa que a gente fez, você vê que essa soma aí dá 2. E é uma Sim. soma infinita. Ah, sim. Tem outra questão também. Fala assim, determine o módulo de 2 menos 3i dividido por menos 5 mais i. Só um pouquinho. Esse do livro também ou não? Não, é de Ah, outro tá. livro de Tá bom. questão de Tá vestibular. bom. Só fala aí, porque eu não entendi. 2, como é que é? 2 menos 3i Hum, sobre menos 5 mais i. que é achar o módulo disso aqui, certo? Isso. Ok? Então, tem duas maneiras de fazer, ok? A primeira é usar uma propriedade do módulo, e a segunda é fazer a divisão e depois calcular o módulo mesmo. Então, aí fica a critério, vou ver se eu mostro as duas, depois você diz o que você prefere. Eu, eu consegui fazer até uma parte, mas quando chegou no módulo, porque deu tipo 1 sobre 13 mais i sobre 13, aí eu não consegui. Ué, mas daí é só pôr o módulo, não tem problema. Mas, Porque assim, ó, bora lá, deixa então, vou fazer do primeiro jeito, ok? O primeiro jeito que você deve ter feito é o seguinte: se você tem um número z, que é a mais bi, qual é o módulo dele? O módulo dele é a ao quadrado mais b ao quadrado ela raiz. raiz disso, certo? Beleza? Então, a gente precisa escrever este número dessa maneira aqui, né? Ok? Escrever ele na sua forma algébrica, né? Ele tá, mas tá com uma divisão. Então, como que a gente divide números? Se eu pegar 2 menos 3i e quiser dividir por menos 5 mais i, a gente tem que multiplicar e dividir pelo conjugado de menos 5 mais i, que é menos 5. Menos i. Isto. Menos 5 menos i. Ok? Aí, como é que a gente multiplica o complexo agora? É só, então, aplicar aqui numa boa, né? Então, 2 vezes Menos menos 10, 5, menos 10. 2 vezes menos i. menos 2i. Muito bem. Aí, 3i vezes 5, então menos vezes menos mais. 3 vezes 5, 15. 15i. Ok? Menos vezes menos, mais. Uhum. 3 Ainda vezes tem 1, 3 3. ao quadrado. Exatamente, 3i ao quadrado. E embaixo você tem assim, ó, a mais bi, né, que é no caso menos 5 mais i, vezes o conjugado, que é a menos bi. Quando você faz essa continha, dá sempre a ao quadrado mais b ao quadrado, ok? A gente pode, você vai ver que vai dar 26, mas a gente pode fazer aqui um por um de novo. Menos 5 vezes menos 5, Mais 25. 25. Isso. Menos 5 vezes menos i, então menos vezes menos mais, Mais 5i. 5. I vezes menos 5, então menos Menos 5 5i. i. I vezes menos i, então mais vezes menos, menos. Menos. I ao quadrado. Né? Organizando aqui em cima para ficar bonitinho. I ao quadrado é menos 1, certo? Uhum. Então fica menos 3, beleza? Menos 3, menos 10. Menos 10 menos 13. Isso. 15 menos 2, 13. 13. Sobre mais 5i menos 5i, morreu. I ao quadrado, É menos 1. com esse menos, mais 1, certo? Mais 1, aí fica 26. Exatamente. Okay? Aí agora a gente pode simplificar. Porque olha só,
26, se você escrever assim, fica menos 13 sobre 26, ok? Mais 13i sobre 26. Dá para simplificar por 13, né? Exatamente. Então fica menos 1 sobre... Oh, menos 1, isso. Menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 2i, ou seja, i sobre 2, ok? E aí, então, aquele número inicial é esse aqui, na verdade, ok? Então, aquele z lá, a gente pode escrever ele como seno menos meio mais meio i. Como é que fica o módulo dele? O módulo dele é, eu ponho a raiz quadrada depois, mas é a raiz quadrada de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Raiz disso. Quanto que é meio ao quadrado? É 1/4, né? 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Então fica 1/4. Né? Regra do sinal da positiva aqui também. 1/4 mais 1/4. 1/4 mais 1/4 é meio, né? É 1/4 de xícara mais 1/4 de xícara é meia xícara, né? 4, 2, meio, ok? Então isso aqui é a raiz de meio. A raiz de 1 é 1 e a raiz de 2 está aqui embaixo. A gente já fez essa continha hoje, racionalizando, dá quanto? Raiz de 2 sobre 2, né? Só para você lembrar. Tava bem aqui assim, né? Ó. Só para lembrar aqui, ó, quando racionaliza. 1 sobre 2 se racionalizar, 1 sobre raiz de 2 se racionalizar da raiz de 2 sobre 2, ok? Então, voltando lá no nosso exercício. Pronto, o módulo é raiz de 2 sobre 2. Resolvido o problema. Ok? A outra opção que tinha que eu falei para você, essa era fazer a divisão mesmo na mão, tá bom? Então, recorda aqui, o zero é isso, tá bom? A outra é usar uma propriedade do módulo. O módulo tem umas propriedades legais. Então, quando a gente fala do módulo, ele tem algumas, aí eu vou lembrar só duas aqui, porque na verdade a gente vai usar uma delas só. Quando você tem um número vezes o outro, o módulo desses números, desse produto, é o módulo de um vezes o módulo do outro. Isso não é verdade para a soma, tá bom? E na divisão, também. Módulo de um sobre o módulo do outro. Ok? Isso vale para multiplicação e para divisão. Lá, para a gente, qual era o número? 2 menos 3i sobre menos 5 mais i, certo? Então, quando você quer calcular o módulo de 2 menos 3i sobre menos 5 mais i, que era o módulo que a gente queria, né? Era esse módulo aqui, né? Que a gente chamou lá. Você pode calcular o módulo o de cima e dividir pelo módulo de baixo. Beleza? Agora, como é que a gente calcula o módulo de 2 menos 3i? Então, é a raiz quadrada de parte real mais parte imaginária ao quadrado. Raiz quadrada de 4 mais 9, 9. Raiz quadrada de 13. 13. Então, aqui em cima aparece raiz de 13. Aqui embaixo vai aparecer um raiz de 26. Aí a gente consegue chegar na mesma coisa lá, tá bom? Ah, sim. Ó, Entendi. menos 5 mais i, como é que é o módulo, então? A raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Porque é 1i, né? 25 mais 1? 26. 26. Então fica raiz de 13 sobre raiz de 26. Isto é raiz, né? As duas existem, de 13 sobre 26, né? E raiz, dá para simplificar, igual você falou lá atrás para mim, por 13, não é? Fica a raiz de 1 sobre 2. A raiz de 1 é 1, a raiz de 2 é raiz de 2. Se racionalizar de novo, raiz de 2 sobre 2, viu? Mais simples se a gente usa a propriedade, né? Ok? Mas também Uhum. chega. O outro você dá mais, faz mais conta, dá mais trabalho, mas chega no mesmo resultado, né? Entendi agora. Não tem um jeito só não, né? Mas assim,
Dependendo se a gente lembrar um pouquinho as propriedades, facilita muito, ganha bastante tempo, né? Uhum, entendi. Era só essas questões mesmo, Angela. Só essas? Obrigada. Uhum, era. Tá ótimo, eu que te agradeço. Eu vou, como só você atendimento hoje, a hora que eu receber o link, aí eu mando para você, tá bom? Uhum, tá bom. Já preenchi, não fez a prova ainda, não fez? Não, vou fazer hoje. Tá bom, não deixa para fazer na última hora não, viu? Porque Uhum, depois acontece um problema na internet, alguma coisa assim, tá bom? uhum, tá bom. Então tá bom. Tá bom. Obrigada, Bom, Gina. bom final de Tchau. semana, viu? De nada. Para você também. Tá bom. Tchau.